Eu convido que você abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 49. Nós vamos ler o versículo 3, amém? Olha só. Ele me disse, quer dizer, o Espírito de Deus disse ao profeta Isaías: Você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Isso é uma declaração de Deus para o servo dele, Isaías. Mas eu disse, versículo 4, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos sentimos assim como estava ali Isaías, se sentindo afadigado, achando que o que nós fazemos, seja na nossa casa, ou na igreja, ou para o reino de Deus, não está tendo muito resultado, não está tendo muito valor. Muitas vezes nós pensamos dessa maneira. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa que trabalha ali do nosso lado e a gente começa a achar que aquela pessoa é mais bem-sucedida que a gente. A gente começa a achar que aquela pessoa ele vive melhor, a família dele é mais bonita, ele tem uma casa melhor, ele tem mais sucesso que eu. Parece que ele não passa os problemas que eu passo, parece que ele não se cansa como eu me canso. E aí a gente começa a diminuir o que o Senhor tem feito por nós. A gente começa a dar menos valor. Eu acho que o que Deus tem feito não é tão grande coisa assim, não. Eu estou achando que essa história do que Deus já me prometeu, eu acho que é coisa doida da minha cabeça. Não é o que Ele realmente falou. Essa era a fala aqui de Isaías. Ele falou: eu tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Então essa era a sensação, o sentimento, o pensamento de Isaías. Eu estou gastando os meus dias sem ter resultado nenhum. E muitas vezes nós pensamos dessa maneira. Nossa, como é que eu estou gastando os meus dias? Será que está valendo a pena? Parece que eu estou tão cansado. Luto e parece que nada acontece. Mas esse não é o ponto de vista de Deus. Amém? Porque o que Deus respondeu aqui para Isaías, né? Lá no versículo 6, ele fala: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve minha salvação até os confins da terra. Então o Senhor está mostrando que muitas vezes o nosso pensamento é esse. Eu acho que é pouca coisa. Eu acho que o que eu tenho feito tem sido pouco. Eu acho que eu não vou ter tantos resultados assim. Mas olha o que é interessante. Deus continua a afirmar o que ele disse lá no começo, no versículo 3. Ele disse para Isaías: em você eu manifestarei a minha glória e o meu esplendor. Em você eu farei com que a minha luz brilhe. Amém? Onde estiver. Amém? Mesmo que você esteja se julgando aí sem muita utilidade, sem muita glória, sem muita purpurina brilhando aí ao redor de você. Amém? Mas a palavra do Senhor, ela continua
a valer. Uma vez que Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Acredita nisso, meu irmão. E às vezes a gente fica tentando dar uma ajudinha e fazendo uma força ali para que, como se pela tua força, como se pela tua glória, a obra de Deus fosse acontecer. E não é. É pela força dele, é pela glória dele, é pelo poder dele, e também é para ele a glória, é para ele o louvor e é para ele a honra. Amém? Não é pelo nosso esforço. Não é. Mas, por outro lado, vamos entender um pouquinho de quem era essa pessoa para quem Deus estava falando isso. Amém? Quem era esse Isaías? Ah, pastora, Isaías era um profeta. É verdade. E um grande profeta de Deus. Mas Isaías, ele teve um encontro com Deus. Vem comigo lá no capítulo 6 de Isaías. Vamos lá? Capítulo 6 de Isaías. E sabe, é muito propício isso. Vou explicar por quê. Capítulo 6. Amém? Acharam aí? Capítulo 6 de Isaías. Versículo 1. Olha o que aconteceu. No ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Poxa, pastora, o que essa visão, esse encontro que Isaías teve com Deus, o que isso tem a ver com o resto? Então, deixa eu agora explicar umas coisas para vocês. O rei Uzias foi um grande rei em Judá. Um homem forte, como rei, como governante. Um homem temente a Deus. Um grande rei que reinou por muitos anos sobre a nação. Ou seja, Uzias era uma referência para aquele povo. Certo? Quem tem entendimento, entenda o que eu estou falando. Uzias era uma referência para aquele povo. E naquele ano, Uzias morreu. O que aconteceu? Grande decepção para o povo. O povo de Judá se sentiu assim, desacorçoado, sem direção, perdido. O que vai ser de nós agora se o nosso grande rei, o nosso grande governante morreu? Eles estavam se sentindo desamparados. E possivelmente Isaías também estava se sentindo assim, desamparado. Porque a pessoa que era a referência para eles caiu, morreu. Perdeu-se, portanto, o esplendor de Judá. Então era nessa situação, nesse contexto, que Isaías, quando ele foi buscar o Senhor se revelou para ele desta maneira. Isaías enxergou quem? Isaías enxergou o Senhor, assentado num trono, amém? Alto e exaltado. E a aba da veste do Senhor enchia todo o templo.
e a glória do Senhor se manifestando ali. O que Isaías fez então? Ele tirou os olhos daquela circunstância que o povo estava vivendo, do rei morto, da esperança tendo ido embora, e voltou os seus olhos para o Senhor. Agora Isaías começa a entender quem era, entender melhor, entender mais claramente quem era aquele Deus, aquele Senhor que ele servia. Porque ele teve uma visão grandiosa de Deus. Você já pensou você tendo uma visão dessa? Você tendo um encontro desse com o Senhor? O Senhor se manifestando a você não como o que foi pregado na cruz, mas como um grande Deus exaltado, glorioso, dessa maneira? E com os serafins ao redor dizendo: Santo, Santo é o Senhor? Pois é. Amém? Então entenda o seguinte, que agora Isaías mudou totalmente o foco dele. Ele não estava mais chorando pelo rei morto. Ele estava olhando para o Deus da glória, para o Senhor dele. Amém? Mas o que essa visão gerou em Isaías? Porque antes, quando ele convivia com o rei Uzias, antes, quando ele entrava na presença do rei, provavelmente ele era um conselheiro do rei, então ele estava numa posição alta. Isaías foi uma pessoa que viveu na corte, ele estava ali entre os grandes, os nobres do reino. Então, provavelmente, ele tinha, sim, respeito pelo rei, mas ele entrava na presença do rei e conversava. Mas quando ele viu o Senhor, ele viu, opa, aqui é diferente. Eu não estou tratando com o rei Uzias, eu não estou tratando com um homem, eu estou tratando com Deus. E essa visão, então, fez com que Isaías percebesse a dimensão dele. Isaías percebesse que ele mesmo era um grande pecador, que os lábios dele eram impuros, que ele era muito pequeno diante daquele Deus maravilhoso. Amém? Quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, é impossível você continuar com o seu nariz levantado, com o seu orgulho, se sentindo muita coisa. É impossível. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, a gente percebe o quanto nós somos pecadores, e quanto nós somos impuros, e o quanto que nós precisamos da graça de Deus. Amém? Foi isso que Isaías passou. E o interessante é que, depois que Isaías tem esse entendimento e ele reconhece a condição tão pequena dele, né? Ele fala, ele ouve a voz do Senhor, continuando o texto aqui, né? O Senhor falando: a quem enviarei? Quem poderá ir para anunciar sobre mim? Olha ali, está ali no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Então olha que coisa doida. Depois dele ver uma visão tão grandiosa daquela, tão maravilhosa, de um Deus tão poderoso, tão glorioso, se manifestando na sua majestade, certo? Morrendo de medo. Isaías ficou morrendo de medo daquele Deus poderoso. Quando o Senhor falou: a quem enviarei? Ele fala: eu. Mas como você? Você não era o pecador ali, de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros? Como agora você se lança? Como agora você dá esse passo? Por quê? Porque ele entendeu
que ele iria pela força de Deus, amém? Pelo Espírito do Senhor. Se o Senhor ia mandar, o Senhor ia capacitar. Amém? O Senhor ia dar unção, o Senhor ia capacitar. Enfim, e ele diz, eis-me aqui, ele se dispõe. Então é sobre esse Isaías que nós estamos conversando. É sobre esse Isaías que quando a gente chega lá no capítulo 49, ainda com todas as suas falhas, com todas as suas fadigas, com todo o seu desânimo, é sobre esse Isaías que Deus fala assim, você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Amém? Então, presta atenção. Quando o Senhor te dá uma palavra, irmãos, isso é muito sério. Muitas vezes nós estamos na nossa casa, lá no nosso quarto, e você está orando ao Senhor, o Senhor te dá uma palavra. E Ele fala, eu vou te usar de tal maneira. E depois você esquece. Não esqueça. Amém? Porque o Senhor não esquece. Às vezes você pode estar numa reunião de oração da igreja e o Senhor usa você e fala assim, eu tenho um ministério para a tua vida. Eu vou te usar de tal maneira. E depois passa um tempo, você fala assim, isso não vai acontecer. Não esqueça, porque o Senhor não esquece. Amém? O que o Senhor fala, Ele não deixa passar. Pode ser que você se esqueça, mas Ele não vai se esquecer. Amém? Pode ser que você se sinta como Isaías se sentiu aqui, afadigado, desanimado, achando que estava no lugar errado, achando que estava com as pessoas erradas, achando tudo errado, achando que a vida dele estava sem propósito. Mas a palavra de Deus para ele continuava sendo, você é meu servo em quem mostrarei o meu esplendor. Amém? Ponto final. Porque quem tem um encontro com Deus, quem se encontra com o Senhor, nunca sai do mesmo jeito. Nunca. Você pode sim entrar num culto e sair do culto do mesmo jeito. Isso pode acontecer. Você pode sim ir numa reunião de oração, entrar e sair do mesmo jeito. Pode acontecer. Se o teu coração, pode acontecer. Mas você nunca vai entrar na presença do Senhor e sair da presença do Senhor do mesmo jeito. Porque o Senhor vai falar com você. Amém? Ninguém nunca entra na presença do Senhor e sai da mesma maneira que entrou. Sempre o Senhor fala com aquele que o busca. Amém? Então, mesmo que Isaías estivesse cansado, afadigado, desanimado, achando que a vida não tinha propósito, o que o Senhor falou sobre ele continuava a existir. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que os talentos, diz que os dons são irrevogáveis. O ministério é irrevogável. O que significa isso? Uma vez que Deus dá, Ele não vai retirar. Amém? Uma vez que o Senhor fala alguma coisa sobre você, Ele não vai retirar. Você pode retirar. Você pode se retirar, né? Você pode sair da presença do Senhor. Você pode querer até negar o Senhor. Isso é o teu coração. Agora, Deus não vai retirar por causa dos seus sentimentos, por causa do teu abatimento. Entenda isso, meu irmão. Amém? Glória a Deus. E o que é interessante, se você vai lá em Isaías 55, olha o que o Senhor está falando de novo. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Amém?
Foi Deus que concedeu isso para Isaías. Não foi Isaías que foi lá e cavou. Apesar de Deus falar que a gente deve aspirar os melhores dons e ministérios e tudo mais. Isso é a aspiração humana. Mas o Senhor quem deu aquele esplendor sobre a vida de Isaías. E tão é grande esse esplendor que, olha, mais ou menos isso, há 2.700 anos essa palavra foi dada e ela continua sendo lida. Amém? Há 2.700 anos atrás, Deus concedeu esplendor sobre Isaías e até hoje esse esplendor existe. Amém? Glória a Deus. Então, o que o Senhor faz nunca é revogado. Ele não desiste, Ele não abandona, Ele não muda de ideia. O nosso Deus é fiel. Amém? Portanto, preste atenção. Se Deus já te deu uma promessa, se Deus já te deu alguma coisa, se Deus já te deu um dom, um talento, um ministério, uma promessa, uma palavra que seja, não pense que Deus se esqueceu de você. Ele não se esquece. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Então eu quero pedir que agora, se você já teve, né? Puxa vida, o Senhor me falou tal coisa, não é que eu tinha esquecido? Pensa agora um pouco, tenta se lembrar o que o Senhor já prometeu para você. Que palavra que Ele já deu? Que dom que Ele já deu? Que ministério que Ele já derramou, impôs sobre a sua vida? Pensa nisso, porque isso não morreu. A promessa dele não morreu. Amém? Então feche os seus olhos, pensa um pouquinho nisso, sabe? E se você tem que se consertar com Deus, se conserta e deixa que o Senhor faça essa obra sobre você. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Oh Senhor, nós queremos nesta noite te agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo isto está registrado e serve sempre, Senhor, como ensinamento, como inspiração para nós, Senhor, como guia para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque cada um aqui, Senhor, já teve os seus momentos com o Senhor. E o Senhor já falou conosco, o Senhor já nos ministrou, o Senhor já falou tantas coisas para nós, Deus. Não permita, Senhor, que nós sejamos tão assim negligentes, a ponto de esquecer o que o Senhor já nos disse. Mas que cada um de nós guarde no seu coração, como uma joia preciosa, o que o Senhor já falou. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que não se esquece. É um Deus que não muda de ideia. É um Deus que guarda a aliança que faz com cada um de nós. E o Senhor é fiel. Portanto, Deus, nós queremos nesta noite estar lembrando das promessas, dos dons, dos talentos, de tudo que o Senhor já nos prometeu. E assim como Isaías, muitas vezes ficamos cansados, desanimados, mas nós nesta noite declaramos que nós cremos no que o Senhor tem feito e ainda fará sobre nós. Nós cremos nisso, Senhor. E sabemos que o Senhor manifestará a tua glória sobre cada vida que perseverar na presença do Senhor, meu Deus. Aleluias. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Então recebe essa bênção e guarda essa bênção sobre a tua vida. Amém?